Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Que alegria, né? Mais uma noite, uma tarde e noite em que estamos aqui reunidos, Maria Antônia, para saudar todos aqueles que nos acompanham de seus lares através da Web Rádio Estação da Luz, né? Essa saudação cheia de amor, de alegria, que é sempre um grande prazer, uma grande satisfação nós ficarmos aqui reunidos em torno, né, do Evangelho de Jesus, é o Evangelho por Emmanuel, onde nós refletimos sobre as lições do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel, é o benfeitor, eu digo sempre, da humanidade. Então eu saúdo todos aqueles que estão conosco, que aqueles que estarão conosco posteriormente também. E cumprimento você também, minha querida Maria Antônia, antes de iniciarmos com a prece. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, boa noite, né? Daqui a pouquinho já estamos à noite. E boa noite aos nossos companheiros internautas que estão sempre conosco e que possamos ter uma ótima tarefa realizada hoje. Se Deus quiser. Então eu convido a todos a nos unirmos nesses segundos, nesses minutinhos em prece. Vamos, onde quer que estejamos, nos nossos lares, no trabalho, enfim, em qualquer lugar que possamos fechar os nossos olhos, se pudermos, serenar o nosso coração, serenando os nossos pensamentos, equilibrando assim as nossas emoções e agradecendo ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e à espiritualidade amiga que conosco nos acompanha e está sempre nos assistindo. Nesses instantes, então, rogando essa proteção bendita e sentindo a presença do Mestre Jesus a nos envolver a todos, é que pedimos permissão para iniciarmos a reflexão da leitura 162 do livro Vinha de Luz,
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Porque orar faz muito bem à alma, o coração. Não, Maria Antônia, como é importante a prece para a gente iniciar qualquer atividade acerca do Evangelho, principalmente. Ou fica aqui, né? Como iniciei esse assunto, vamos assim lembrar a todos aqueles que nos acompanham, né? Esse momento é um momento de prece. Nós colocamos o estudo, mas é um momento de prece, e no momento em que num momento desse de humanidade, onde tantas pessoas se encontram perdidas, desesperadas, ou desanimada, desiludida, que seja a prece essa ferramenta, porque a prece é a nossa conexão direta com o Criador, né? E nós aqui no aprendizado estamos também em prece, quando nós buscamos nos melhorar, nos acalmar e entender esses ensinamentos desses espíritos de luz que trabalham para Jesus, né? Nos dando essa oportunidade de serenidade, enfim, de tranquilidade, né? Lembrando que Jesus está no comando, cuidando, governando do nosso planeta Terra, né? E nós não estamos sozinhos. E vamos à leitura do, como já anunciamos, 162, né? Intitulada A Luz Inextinguível. E Emmanuel traz uma passagem da primeira carta aos Coríntios, uma carta de Paulo ao 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, intitulada A Caridade Jamais Se Acaba. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão acerca dessa passagem. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é a anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emanações da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Que lição maravilhosa, não, Maria Antônia? Eu não posso nem dizer que a gente se surpreende ou fica encantado com as lições de Emmanuel, principalmente nesta carta, que é uma poesia de amor, essa primeira carta, né, de Paulo, a primeira epístola ao povo de Corinto, que para muitos, né, que conhecem essa passagem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ela está contida nessa primeira carta aos Coríntios,
e ele pega como tema aí, a caridade jamais se acaba. Então, as linguagens, normalmente, que nós dizemos é difícil, ela está numa linguagem tão simples, não, Maria Antônia, nessa passagem aqui hoje, e eu pensei comigo, tudo que fala de amor tem essa suavidade, né? Então, nós estamos assim, diante de mais uma passagem linda que Emmanuel nos trouxe e que eu passo para você, para suas explanações e reflexões, Maria Antônia. É interessante porque se nós fôssemos, né, apenas analisar essa frase de Paulo, a caridade jamais se acaba, talvez nós não conseguíssemos refletir com profundidade. No entanto, Emmanuel, com a sua sabedoria, nos traz assim tantos pontos de reflexões para que nós possamos, de fato, nos tornarmos mais vigilantes com a nossa encarnação, né? Que quando ele começa, permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora, que ele está nos afirmando que enquanto estamos encarnados, porque estamos na experiência humana na Terra, né? Nós estamos em plena experiência transformadora, atividade transformadora. E é bom a gente pensar nisso, porque o que se espera de nós na nossa caminhada evolutiva, em cada encarnação que nós passamos aqui pela Terra, é que de fato nós nos transformemos, como ele próprio diz em suas obras, que nós os autoiluminemos, que nós conquistemos a autoiluminação, para que a gente possa seguir em frente no nosso progresso moral, né? Naturalmente, o intelectual não é complicado, porque a própria vivência terrena nos dá a oportunidade de assimilarmos, de recebermos muitas instruções, mas que vêm de fora, e que nós vamos somando. No entanto, o progresso moral depende do nosso esforço, depende do quanto nós nos empenhamos para nos tornarmos melhores a cada dia, né? Por isso que é uma experiência transformadora diária. E aí ele fala todas as situações de que te envaideces, comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis da tua luz. E é verdade mesmo, né? A gente não para analisar isso. Quantas experiências a gente vive no dia a dia e que elas se modificam de um momento para outro, de uma hora para outra, de um contexto para outro. Até a própria existência terrena, ela é tão frágil que nós estamos aqui, daqui a pouco podemos não estar, porque chegou a nossa hora de retornar para a nossa casa espiritual, né? Mas a gente não para pensar, nós vivemos como se fôssemos viver eternamente aqui na Terra. E é lógico que tudo que nos cerca e que a cada momento vai se modificando, nós precisamos estar atentos, né? E evitar esse envaidecimento, evitar que realmente nós nos tornemos vítimas das lutas que podem, porque elas são instáveis, né? E se nós passamos por experiências dolorosas, de sofrimento, não é por isso que devemos nos sentir derrotados, mas pelo contrário, desafiados, porque o desafio nos leva à necessária transformação moral de que, de fato, se espera de cada espírito aqui encarnado, né? E ele continua, a fortuna material, se não há fundamentas no trabalho edificante, contínuo, é patrimônio seguro. De fato, todo e qualquer recurso material que nós temos não nos pertencem. Ele faz parte da nossa experiência encarnatória. Mas, qualquer que seja a experiência, requer de nós o trabalho. Requer de nós que nos edifiquemos, né?
que nos esforcemos continuamente, porque todo e qualquer recurso que nós angariemos aqui na Terra, principalmente os recursos de caráter material, eles são passageiros, eles de fato são inseguros. Nós podemos ter hoje, amanhã não ter mais, né? A família humana sem laços, achei muito legal essa frase. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual é ajuntamento de almas. Olha que profundo, né? E muitas vezes, de fato, nós não estamos ao lado de pessoas que nos foram, pessoas que nós amamos no passado. Muitas vezes foram inimigos nossos. Mas não podemos nos esquecer que numa família, a misericórdia divina é tanta que ele coloca dentro de uma família nossos inimigos para que aprendamos a amá-los, mas também coloca aqueles que já são nossos amigos, nossos familiares de outras vidas, que vêm dar para a gente o suporte, o apoio de que nós necessitamos para cumprir a tarefa de amor com aquele com o qual nós não nos damos bem. Mas, se nós não temos essa consciência, nós temos uma tendência de fugir da luta, né? Então, são pais que abandonam seus filhos, que viram as costas para um filho problemático, filhos que abandonam e viram as costas para pais que eles consideram problemáticos, né? Ao invés de aproveitar a oportunidade do aprendizado e aprender a amar do jeito que o outro é e não do jeito que a gente quer que seja. Porque nós sempre estabelecemos padrões com base no que a sociedade, então, padrões com base nas coisas externas, né, criados na sociedade, para estabelecer o certo e o errado, o bom e o mal, e a gente segue nesse caminho e muitas vezes perde a oportunidade sagrada do reencontro espiritual com aqueles com os quais nós temos grandes débitos, né? Então, essa frase é muito importante. Nós não podemos viver dentro de uma família como se fôssemos um ajuntamento de gente, mas nós precisamos viver dentro de uma família com laços afetivos desenvolvidos, mesmo nas dificuldades, né? E ele continua, a eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos, de justiça e sabedoria. O que é uma eminência diretiva? É aquelas pessoas que trazem para si a responsabilidade na direção de um projeto, na direção do próprio lar, na direção de um trabalho, na direção de uma casa, na direção de uma liderança religiosa. Quer dizer, a eminência diretiva aqui representa exatamente aquele que assume o compromisso de liderar algo, né? E nessa liderança tem que haver uma solidez, como ele diz, em alicerces robustos de justiça e sabedoria. Não basta só ter sabedoria, é preciso ter equilíbrio, ter o senso da justiça muito presente. E, naturalmente, a sabedoria, porque nós, para termos a responsabilidade da direção, nós precisamos ter, no mínimo, conhecimento. Então, se uma pessoa ela é eleita diretora ou uma presidência de uma casa, ela, porque um grupo confiou no seu potencial, na sua capacidade. E se ela não tiver capacidade e conhecimento para realmente atuar com sabedoria, ela põe tudo a perder. Ela pode desestruturar uma casa, né? Eu estou falando isso, inclusive, em função da casa espírita, que é onde nós mais convivemos. Então, ele bem salienta a presença e ele fala com bastante ênfase, né, em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, né? Porque se a gente não tiver esse cuidado, realmente nós vamos ter desencantos.
E aí, antes de cumprirmos a tarefa que assumimos, nós acabamos abandonando a tarefa e perdendo a preciosa oportunidade de desenvolver via intelecto e via sentimento o nosso potencial espiritual, qual nós viemos aqui na Terra cumprir tarefas justamente para poder caminhar nesse progresso, né? E ele ainda continua, a posição social é sempre um jogo transitório, de fato. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Olha que importante isso, numa época que nós estamos vivendo hoje e que as pessoas se tomam muito carregadas de emoções, né? Então, as emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Então, se a gente nutre emoções negativas, elas realmente não vão iluminar nossas relações interpessoais. Nós vamos criando inimigos. Mas, se nós iluminarmos com a sabedoria do amor, da justiça, da paciência, da compreensão, da tolerância, então há necessidade das nossas virtudes muito presentes para que, de fato, nós possamos ter em equilíbrio as nossas emoções. Porque o que é mais as emoções do que a expressão de um sentimento que está lá contido dentro de nós? Então, se contemos sentimentos rancorosos, sentimentos negativos, nós vamos manter nossa postura com emoções negativas, estando sujeitos a correr o risco, estamos fadados a perder a tarefa que nós assumimos, a abandonar a tarefa que nós assumimos e ainda estagnar no nosso processo evolutivo. Porque a oportunidade, o desafio, ele traz para nós a oportunidade do progresso moral, através do que? Do fortalecimento das nossas virtudes. Se assim não for, nós estamos fadados realmente a botar os pés pelas mãos, pelas vias da nossa emoção, né? Abandonando tarefa, violentando os outros, agredindo, E se agindo de forma comprometendo. precipitada, isso, e aumentando nossos débitos, né? Porque a gente se compromete de fato. Mas fala, você fez uma intervenção, complete seu pensamento. Não, eu estou olhando, porque tudo isso, além de a gente, eu ia realmente complementar assim, além de tudo isso, ainda tem o comprometimento. Nós estamos já guardando, já semeando, ao invés de semear a caridade, o amor, a semeadura ela vai vir e nós vamos colher de outra forma, porque o convite, né, nessa lição aqui de Emmanuel, quando é um convite assim, ele está falando de justiça, de amor, de caridade, sentimentos que edificam o coração. Então, você bem colocou, o que você está edificando, né, o que nós vamos edificar para o nosso espírito imortal, não são esses valores assim passageiros, como é que se diz, essa impermanência que é material, mas sim a permanência espiritual, construindo isso, como tudo isso, posições, esses cargos, dinheiro, né? Tudo isso que é muito passageiro, se você se isso acaba, você também acaba junto. E ele está dizendo que só mesmo o amor é que é duradouro. E esse convite para a gente fazer essa construção, essa edificação como espírito imortal, porque senão tudo vai se extinguir, tudo vai acabar. Tudo isso passa, não, Maria Antônia? Que lição! Eu estava olhando cada parágrafo, cada mensagem que está contida aqui, todo recheado de coisas que acontecem perto de nós. Então, onde nós vamos ver assim, que não existe os limites para o amor, não existe nada, nós estamos construindo o tempo todo, e o que vai ficar, se acabar hoje a minha posição social, tem que saber assim, como eu vou ser respeitada, segundo aquilo que eu edifiquei.
né? Então, quantas pessoas se diz assim, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha poder, eu era querido. Na verdade, é uma ilusão, né? Era uma falsa construção. Então, ou o que eu estou plantando, eu estou fazendo as coisas com que interesse, né? O que eu estou... tem uma frase, Maria Antônia, que eu gostaria que você continuasse e desse uma interpretação quando se fala do amor. Então, como você citou instituições, né? Colocou a própria casa, né? Espírita, tem uma frase, um pensamento que diz assim: quem não ajunta, espalha. E se nós não tomarmos cuidado, né, em ajuntar, nós vamos estar espalhando e perdendo a oportunidade. Olha, Alzeni, olha lá, Alzeni, boa noite, com Boa Jesus, noite. que maravilhoso, né? A A Rosicléia Rosicléia ali, chegou. seja bem-vindos, né? Que alegria, é muito bom essa energia, essa troca, né? Esse momento, dividir, compartilhar, é tudo uma forma de a gente estar dentro dessa alegria de estar com Jesus. E olha lá, e temos o Setembro Amarelo, olha lá, valorização à vida, não podemos esquecer isso, e estamos aqui falando da vida, falando de amor, e aparece essa mensagem. Muito obrigada, Tavares. Vamos lembrar, né, do Setembro Amarelo, que ele não seja lembrado somente no mês de setembro, mas no nosso dia a dia, nos nossos pequenos movimentos, né? Como você diz, em qualquer lugar cabe o amor, né, Maria Antônia? Em qualquer situação. Então, que ele caiba mesmo, né? Aí ele tá... Pode seguir, Maria Antônia, que eu cortei o seu raciocínio, porque eu me peguei nessa frase aqui, a mocidade do corpo, né? Densa é floração passageira. Quantas ilusões acerca do amor ali embaixo, quando você está seguindo, quantas coisas que para nós tinha tanta importância na mocidade. E hoje nós vemos os valores diferentes, ou seja, estamos completamente, né? A fama e a popularidade, que era isso que eu estava comentando, costumam ser processos de tortura incessante. Quantas pessoas que vivem ali sendo aquilo que eu comentei, ou bajulada, ou não tem tranquilidade, ou tem a vida aberta, exposta, enfim. Eu pensei, refleti nesse sentido, Maria Antônia, como nós, quando a gente se desliga muito do interior, de se ver sempre como espírito imortal, como que nós caímos nessas armadilhas. Então, quando a gente olha uma carta dessa que fala que é o amor que jamais se acaba, que é aquele sentimento que nós estamos construindo, não vai se acabar, independente da minha situação financeira, independente de qualquer coisa, e como é importante nós mantermos a fé, o bom ânimo, a esperança e construir ao nosso redor, edificar em nosso coração, para a gente é uma semeadura. Amor, tudo é uma semeadura. Então, se estamos semeando esse amor, a colheita certamente vai ser uma edificação para o nosso coração, né? Estamos edificando com esses exemplos. Volta a palavra que eu interrompi a sua linha de raciocínio para falar do nosso comprometimento. Além de tudo isso, é a semeadura, né? É o efeito, é as consequências, tudo tem uma consequência, ação e reação, né? A semeadura não podia ser diferente, a colheita, né, Maria Antônia? Se a gente semeia, como diz outro, quem semeia vento, colhe tempestade, né? Mas não é por acaso que existem esses ditados populares, porque o povo observa o fenômeno da vida e acaba traduzindo esses fenômenos, das suas observações, em pequenos ditados populares, né? Mas é muito interessante porque quando o Emmanuel ele vai pontuando todas essas condições,
Veja bem que isso não faz parte da vida espiritual, isso faz parte da nossa vida enquanto encarnados. Só que nós levamos para a espiritualidade muito solidificado dentro de nós todos esses contextos. Por isso que quando nós participamos de uma reunião mediúnica, é muito comum os espíritos que ali comparecem trazendo cobranças, trazendo relatos, se expressando como se estivessem aqui no plano terreno, igualzinho como nós aqui estamos e agimos. Eles vão para a espiritualidade e, mesmo sabendo que já estão desencarnados, eles reivindicam direitos do plano terreno, como se, de fato, ele pudesse manter todas essas condições do plano material no mundo espiritual. Então, o espírito em si é que alimenta tudo isso, porque todos esses fenômenos que ele cita aqui, a fama e a popularidade, costuma ser processo de tortura incessante. E nós sabemos mesmo, né, o quanto é difícil para as pessoas que sonham, querem ter fama e fazem tudo para ter fama. Mas essas pessoas têm sossego na vida? Não tem, porque vivem a piada de perseguidores. Os que são na área na área da música, na área dos artistas, vivem com os seus paparazzi atrás deles o tempo todo, não tem privacidade, não tem e passa a viver muito em função da matéria, né, esquecendo que tem uma espiritualidade, quando de repente a criatura é surpresa voltando para o plano espiritual em decorrência de uma morte súbita, né, morte do corpo súbita, e aí vai despertar na espiritualidade nas mesmas condições que estavam aqui. Então, nunca é definitivo nada na Terra, nem a fama, nem a popularidade, nem o dinheiro, menos ainda, né? A tranquilidade mentirosa, quer dizer, aqueles que fazem de conta que estão muito felizes, na verdade, eles vão conquistando graves problemas na convivência social, para depois eles se verem em situações de ter que fazer reparo das suas atitudes, porque vão cometendo equívocos, né? E aí eu acho que a frase essencial disso tudo aqui que ele fala é isso, ó, o abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Então, na lei da vida, na lei do progresso, a lei do progresso anda muito junto com a lei da ação e reação. Então, aquilo que você acabou de falar, Glória, a gente vai colhendo o que semeia. Então, se nós vivemos a vida, a vida encarnada, dando tanto valor para as coisas externas do nosso viver diário e não prestando atenção na nossa espiritualidade, e aí o que é prestar atenção na espiritualidade? É entrar em contato com os pensamentos, com os sentimentos que passam por nós, com a atitude que nós vamos tomar, que nós precisamos refletir se aquilo que nós estamos decidindo e vamos agir realmente não vai prejudicar ninguém ou não vai prejudicar a nós mesmos. Sempre tendo conduta de prestar atenção em si próprio, para que a gente não cometa abuso, porque como ele diz aqui, todo e qualquer abuso compele ao reajustamento apressado. Justamente por quê? Porque isso tem tudo a ver com a semeadura que nós semearmos. Se nós semearmos o bem, vamos colher o bem, mas se não, não. Nós vamos ter que reviver a experiência de novo para reparar os erros cometidos, né? E daí ele fala tudo ao redor dos teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. Por que é obscuro? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a um minuto. Nós não sabemos
o que nos espera em determinados contextos da vida externa, da vida material. Nós sabemos sobre os nossos sentimentos, mas sobre a nossa vida externa, nós nem sabemos se estaremos aqui daqui a pouco. Então, é muito interessante a gente prestar muita atenção nisso, que tudo à nossa volta, como ele diz, tudo ao redor dos teus passos, a vida exterior é obscuro e problemático, porque a vida na matéria, ela é por si só problemática, mas tem que ser? Não, é lógico, porque não foi determinado por Deus que a nossa vivência terrena fosse problemática. É porque é fruto das nossas imperfeições, é fruto de todo um processo que nós estamos caminhando muito lentamente para o progresso. E que graças à vinda, né, dos conhecimentos da espiritualidade que Kardec nos trouxe por meio da codificação da doutrina espírita, nós hoje temos um leque muito maior de entendimento sobre o sentido da vida. E feliz daquele que tem aproveitado esse conhecimento, porque aos poucos vai dando menos valor para as coisas exteriores, para as coisas materiais, e passa a prestar mais atenção dentro de si, relacionado aos seus sentimentos, ao que cada um está cultivando dentro da alma. E aí nós temos condições, através desse conhecimento, de buscar aquilo que é proposto na doutrina, que é a reforma íntima. E é interessante porque ontem eu fiz uma palestra falando do autoconhecimento, né? E me vem muito na minha cabeça, quando eu penso nisso, eu não gostava muito do termo reforma íntima, eu preferia autoiluminação, autotransformação. Mas quando a gente para pensar que a nossa vida espiritual, ela é uma vida edificada, porque nós estamos edificando a nossa vida ao longo das sucessivas existências, ela é uma construção nossa. E a exemplo das construções que nós temos na Terra, muitas vezes elas são arcaicas, já estão muito envelhecidas, estão muito rígidas, e nós precisamos tornar renovada aquela construção terrena, até para não colocar em risco a vida de ninguém, né? E aí nós fazemos a reforma, nós temos uma casa, e há momentos que essa casa já não proporciona mais bem-estar, e nós precisamos reformá-la. E nós não deixamos de ser também uma construção de nós mesmos. E como já somos uma estrutura construída por muitas e muitas existências anteriores, nós ainda trazemos em nós muito daqueles traços da imperfeição, dos atavismos, porque nós falamos que estamos na fase hominal, na condição do ser humano na Terra, mas nós ainda trazemos muito daquilo que nós tivemos fortalecido em nós quando passamos pelo reino animal, né? E ao estarmos estagiando nesse período da nossa existência, hoje já com a capacidade da razão desenvolvida, com a condição de fazer escolhas por meio do livre-arbítrio, hoje nós já progredimos intelectualmente, mas ainda falta muito para nós nos desenvolvermos e progredirmos mais rapidamente do ponto de vista moral. Então, nós ficamos reciclando, revivendo, né, todo um processo de novas existências, enfrentando desafios, enfrentando novos contextos, onde a gente possa ir superando os equívocos que nós cometemos anteriormente e até mesmo nessa existência. E é por isso que Deus é misericordioso e nos dá a reencarnação para isso. Porém, de nada adianta reviver toda uma existência se nós não desenvolvermos a capacidade da sensibilidade no interior nosso. A nossa sensibilidade abre um leque
para entrarmos em contato com o sentimento do amor, com o sentimento da compaixão, com o sentimento da tolerância. E eu falo sentimento mesmo, porque a tolerância, a paciência são virtudes, mas são virtudes que geram em nós sentimentos. E se nós não temos um sentimento no sentido voltado para o amor, para a amorosidade, para a compreensão, se nós não tivermos a resiliência, nós não agiremos conforme é necessário para que possamos superar aqueles equívocos do passado. O passado é o passado, mas ele não deixa de ser o alicerce para o presente. Assim como hoje estamos edificando o alicerce do futuro. Por isso que ele fala, né? A frase dele é muito importante. O amor, porém, é a luz inextinguível. Que, de fato, quando nós colocamos nossos sentimentos envoltos pelo amor, nada nos incomoda, nada nos fere. É por isso que Chico, ele não reagia diante de coisas que os outros reagiam. Às vezes as outras pessoas ficavam incomodadas com o que eles chamavam de excesso de tolerância por parte do Chico. E para o Chico não era tolerância porque era normal para ele, dada a sua capacidade de amorosidade e de desprendimento. Porque quem ama de fato tem desprendimento, se desvincula de conceitos, se desvincula do desconforto, do incômodo, porque ama. E aí, por isso que ele fala que o amor, ele é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. Por quê? Porque quem ama não está preocupado consigo mesmo, porque o verdadeiro amor é aquele amor incondicional. Nós não podemos dizer que amamos, mas colocarmos condições. Se estamos colocando condições, não é o verdadeiro amor ainda. Estamos a caminho, mas ainda não é, porque o verdadeiro amor é aquele amor em que nós nos desprendemos, em que nós sentimos a alegria de ver o outro feliz, a alegria de ver as coisas caminharem sempre bem, a alegria de ver a paz no mundo, a alegria de ver o bem e a saúde do outro. Quer dizer, a alegria de estar vendo todos aqueles que estão à nossa volta bem. Aí, quando nós amamos de fato, nós não temos condições, porque é tudo muito natural. Flui, né? Flui naturalmente e flui expandindo esse sentimento para onde quer que estejamos. Mas, e aí ele completa: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Então, falando desse amor, desse desprendimento, aqui nós podemos exercitar esse passo a passo. Até um dia nós alcançarmos esse domínio dos nossos impulsos e aprendermos a amar de fato como Jesus nos ensinou. A amar como Jesus amou, né? Glória, passo para você completar. Não, nós já vamos encerrando, mas como é maravilhoso, né? Amar como Jesus amou, tem aquela música, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, né? Que linda, né? Essa passagem me fez lembrar essa música. Enfim, Maria Antônia, na lição nós vamos encontrar cargos, lugares, situações mudam. O que nós construímos dentro de nós, no nosso interior, é o que vai ficar. É a nossa malinha de virtudes que vai nos acompanhar. Eu já disse algumas vezes, também alguma reflexão minha, que as pessoas, né, falam assim, mas caixão não tem gavetas, mas as malinhas de boas atitudes nós vamos levar e trazer de volta conosco. Permanece. Então, que permaneça o amor, como o apóstolo Paulo nos diz, que permaneça o amor.
Eu vou ler só uma frase que eu vi nessa leitura do livro Versos do Caminho. E o médium é Marcelo Contígio, coletânea de mensagens psicografadas. Amar é a divindade dentro de cada um se manifestando e crescendo. Deus é amor, e amor somos nós, seus filhos. Então, essa é a linguagem do amor, né? Essa edificação, que nós busquemos isso, né? De ver que a impermanência é material, a permanência é espiritual, que permaneça em nós todo esse amor de Jesus, né? Que Jesus nos deixou como seu maior legado. Ame a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então, eu me despeço dos queridos companheiros que estiveram conosco e que nós possamos seguir nesse caminho buscando o amor e a fraternidade de alguma forma, com alguma atitude nossa de boa ação diária, né? Buscando essa luz e lembrando que a caridade, o amor, ele não vai acabar, está conosco, né? Então, minha querida Maria Antônia, eu passo para você, para a nossa prece de encerramento. Obrigada, Glória. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, e agradecer por mais este momento de estudo, de reflexões que Emmanuel nos proporciona, como todas as segundas-feiras, em outras lições. Hoje, mais uma oportunidade de reflexão. Agradecemos, bom Deus, tudo que nós, com que nós recebemos na nossa caminhada, especialmente os ensinos que nós encontramos nas obras espíritas, que nos trazem fortalecimento, nos trazem esclarecimento, nos proporcionando a fé raciocinada. Obrigada, Senhor, pela assistência de hoje e que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre, Senhor, regando nossos corações de esperança, de confiança, de fé e, sobretudo, do amor que Jesus nos ensinou. Graças a Deus que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.